Pastor, é um prazer te receber. A gente esperava por esse momento, né? Desde o primeiro podcast, você viu, né? Acompanhou aí a gente e falou, né? Como é que vai ser a nossa vez? Aí, na realidade, mal sabia você que a gente já tinha o plano de te chamar, né? Tava isso já escrito, né? Já tinha a data, só não sabíamos qual, mas já tinha já a oportunidade, né? Então, obrigado por você ter disposto do seu tempo, né? Hoje você também trouxe a digníssima, está ali nos assistindo também. Que Deus abençoe a pastora Fran, né? Que está aí nos honrando com a presença, né? E obrigado, pastor. Eu confesso que eu estou aí ansioso aí já para ouvir você falando e revelando aí as pérolas aí para nós. Tenho certeza que vai ser muito proveitoso o nosso tempo aí. Amém, eu quero agradecer, né, essa oportunidade que você tem nos aberto de poder servi-los, né? E é uma honra, viu? A honra toda nossa, né, de estar nessa noite, neste podcast, servindo, né, a toda a juventude quadrangular, aqui especificamente aqui no Jardim Marília, é uma bênção, né? E eu creio que vai ser muito top essa conversa. Legal. E assim, é uma conversa entre amigos, tá? A gente vai. A realidade, para quem não sabe, tá? Nós temos aí uma amizade já de que vai fazer Acho que uns 6 anos, né? 6 para 7 anos já. uns 6 anos. Eu fiquei muito feliz que quando nós, na oportunidade que você veio ministrar, né? O pessoal anunciou você como Estevam, né? Essa história é legal. Essa história é legal. Aí você falou, para os mais chegados é Caleb. E para os, né, aqueles que acompanham é Estevam. Eu falei, opa, então eu sou chegado, né? Sou amigo, então eu fiquei feliz, né? Me senti honrado. Então, assim, a gente conhece como Caleb, né? Sim. Mas fica a pergunta aí, como é que surgiu esse Estevam? É um merchan? É sobrenome, né? Explica para nós, porque o pessoal da igreja te conhece como Estevam. Né? As pessoas, elas, né, como a gente foi um tempo, né, a história é essa. Eu sempre sou Estevam desde que nasci, tá? Sou Estevam assim, desde que eu nasci. Mas como a gente frequentou a igreja Renascer em Cristo, lá tem o Estevão Hernandes. Aí ficou, né, essa coisa de que, não, é o Estevão, é o filho do Estevão. Inclusive lá o pessoal, mas você é Estevão por causa do Estevão Hernandes? Não, é uma coincidência, né? Me chamo Caleb Estevam. Estevam era o meu avô e minha mãe homenageou o meu avô colocando o nome dele como meu sobrenome. Então, eu utilizo os dois nomes. Então, né, Caleb, os mais amigos mesmo, os mais chegados, né? E Estevam é um nome meio que virou um nome, não sei se diria profissional, né? Eu prefiro o Estevam, eu gosto mais do Estevam, não sei. Eu tenho um apreço mais pelo Estevam. Porque Caleb, eu sofri bullying, né? Na época de escola, Caleb, Casebre, aí vai. Ô, Casebre, né? Tanto que tem gente até hoje lá no bairro que eu fui criado, nasci. Ô, Casebre, ó o Casebre, ó o Calibre e tal, essas brincadeiras. Então, não é que a gente não ia pra delegacia, né? Nossa época era diferente. A gente devolvia na zoeira de novo, né? Mas eu prefiro o Estevam, eu acho que orna melhor para que tudo aquilo que a gente tem feito e trabalhado, né? Certo. E funciona muito mesmo. Funciona. Assim, quando você olha, você já liga direto, né? E foi o que você falou, virou mesmo um nome assim, né? Um nome popular e profissional, né? Levaram muito pra esse lado, né? Isso. Por conta da Renascer. E, assim, uma curiosidade, tenho estado muito próximo de pessoas da Renascer. Você citou, né, o ministério, e aqui a gente não tem problema de falar disso, porque é o reino, o reino. Essa é a nossa pegada, né? E eles, como ministério, têm a sua relevância, têm a sua importância aqui dentro do Brasil, né? E eu percebo que eles têm essa pegada assim de trabalho. Todos que eu me acheguei, eu vejo que eles são muito assíduos, muito assim cheios de metas, de objetivos. É realmente isso? Essa sensação que eu tive, ela realmente existe? Ela existe. A Igreja Renascer é uma igreja, vamos dizer assim, dinâmica, né? Hoje a gente não pertence mais, mas a gente pode falar sim, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu lá, né, e desenvolveu junto ao lado deles, né? O Sr. Fernandes é um visionário, né? Tipo assim, não fazendo propaganda, ele não precisa, né?
mas ele é um visionário e ele viu a igreja, o que nós estamos vivendo hoje, ele viu isso lá nos anos 90. E ele trouxe essa dinâmica, esse dinamismo, essa igreja interativa, né? O que nós estamos vivendo hoje, dessa igreja que não é só um lugar de celebração, mas é um lugar de aprendizado, é um lugar de desenvolvimento pessoal, em que as pessoas possam se desenvolver. Não é uma igreja empresa, né? Porque às vezes a pessoa pode entender, mas a questão é empresarial. Não, mas é uma questão sobre o dinamismo, né? E eles foram os primeiros, né? Eles, no Brasil, foram os primeiros, os pioneiros a trazer esse dinamismo, essa explosão do que é ser igreja, né? Então, é uma referência sim, né? Tá aí, Marcha para Jesus, né? Mais de 30 anos, mais de 30 edições, né? SOS da Vida, foi a primeira igreja a realizar festivais, né, de música cristã, né, ou gospel, para quem quiser achar melhor definir, mas foi eles que foram os precursores nisso, iniciaram nisso, que hoje é referência para todos nós e que nós hoje trabalhamos nesse sentido. Né? Legal. Fica a curiosidade, né? A gente tem sempre esse desejo de entender como funciona, e porque é uma escola, né, pelo que a gente entendeu. Sim. E nos influenciou, né? Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Realmente os caras, com certeza, eles sabem daquilo que fazem, né? Não fazem só por empirismo, né? Uhum. Eles realmente entendem o que fazem e trazem aí toda essa experiência, né? Isso é legal. Mas agora sim, falando aí sobre o pastor Caleb, né? Hoje você tem um ministério, você dirige uma igreja, né? Sim, hoje a gente é pastor, estamos pastor, eu e minha esposa, na Everest Church. Então, nós estamos num período de implantação lá. Desculpa, não é Caleb, é pastor Estevam. Tanto né? faz, tanto faz. Vai lá, diga aí. Tanto faz. A gente hoje está servindo o reino na Everest Church, né? Um projeto embrionário, né? Inclusive agora, no próximo dia 27 de agosto, estaremos comemorando o nosso primeiro ano. Que legal, do nosso recém-nascido projeto, né? Então o projeto tá lá, Gugu Dadá, né? Porque ainda é um projeto embrionário e Deus tem nos abençoado com a visão, né? Tem nos abençoado com a direção, né? Que Deus nos deu. E graças a Deus, eu quero enfatizar algo que é importante, né? Nós estamos instituindo um trabalho para o reino sem rachar o reino, né? Sem dividir igreja, sem entristecer pastor, legal. Né? Isso é interessante a gente falar, né? Porque a gente sabe que infelizmente não é assim que acontece. Geralmente é racha, geralmente é confusão que gera outras igrejas. Não. A gente, debaixo de uma direção de Deus, e trabalhando, orando, né? E o Senhor nos deu, né? Hoje é um projeto que eu não considero novo, eu considero dando continuidade a uma igreja apostólica como foi nos ensinado no livro dos Atos dos Apóstolos. Então, é basicamente nessa ideia em que Deus ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos, como diz lá no texto em Atos. E é isso. Legal. Então essa é a bandeira de vocês, né? Isso. Vai acrescentando novos cristãos ali. Isso. Né? E vai agregando. Isso é muito legal. Esse tempo que a gente tem caminhado junto, realmente eu tenho visto esse lance do reino, vivenciado isso, né? A gente fazia culto em casa, a gente comia junto, não tinha... Era realmente esse lance de abraçar, de acolher, né? De viver em comunidade. E isso é muito legal, e a gente vê que tem uma iniciativa, tem essa geração, essa pegada realmente de ter essa proximidade que eu falei, né? De ter esse tato. Né? Sim. E legal, pastor. Que bom, parabéns aí pelo, né? Vai ter aí o Amém. Primeiro aniversário, né? Primeiro aniversário, 1 ano, né? Inclusive tá o convite, né? Todos quiserem conhecer, né? Na rua 15 de novembro, 778, Vila Ana, Mauá. Não vai querer pescar ninguém, né? É só um convite mesmo. É só um convite, né? Reino, pensando em reino. Legal. É mais uma casa para todos os filhos de Deus se reunirem. Legal, bacana, pastor. E você tem algumas vertentes aí, alguns trabalhos, né? Nós tivemos aí o prazer de participar.
Fala um pouco sobre o Free Movement aí pra gente, pro pessoal conhecer. O Free Movement é uma agência missionária, hoje nós denominamos assim, mas na verdade é um movimento, né, que surgiu por volta dos anos, na verdade faz um tempo já, por volta dos anos de 2008. Caramba. 2008 a gente deu início a um movimento que explodiu no Free Movement Brasil, que hoje nós chamamos de movimento missionário, agência missionária, né? E na qual a gente prega a unidade, a comunhão, prega o avivamento, né? São as bandeiras que a gente tem levantado, junto com algumas frentes que são organizadas pela Free Movement Brasil. E a Free Movement Brasil é um grupo de cristãos que não estão conformados, né? Não estão conformados com a situação em que muitos cristãos estão. Então eles não se revoltam, eles não se conformam. Tem diferente de uma revolta para um inconformismo. São coisas totalmente diferentes. A revolta te leva para uma anarquia, te leva para um problema, te leva para uma confusão. Já o inconformismo não. Ele te leva a mudar uma situação, né? E por que a gente hoje define assim? Recentemente passamos por uma situação de inconformação. Então eu creio que a gente vai aprendendo e o Senhor vai nos ensinando juntamente com a vida, né? Creio que a vida é ministro do Senhor também, para nos ensinar, para nos direcionar e para nos dar um equilíbrio que é necessário. Então esses inconformados, não revoltados, porque, né, a revolta está ali ligada à desigreja. E não. Sempre anunciamos que há uma saída dentro do reino de Deus, sem dividir, sem acabar com todas as coisas, que aquilo já foi construído. Até porque a gente tem que respeitar a história. Sim. E história não se contesta história. É essa palavra, né, no meio acadêmico que define. Não se contesta história. Então, a Igreja do Evangelho Quadrangular tem a sua história. E a gente não pode simplesmente rasgar isso. A gente precisa dar continuidade. Como? Com a responsabilidade de agora continuar construindo aquilo que outros já vieram construindo. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, o Free Movement Brasil é uma resposta a esse anseio de inconformismo. Então, cada um continua na sua igreja, servindo o reino de modo geral, universal, assembleia, Renascer, Congregação Cristã do Brasil, aqueles que entenderem. Inclusive, nós temos um bom relacionamento com os irmãos católicos e irmãos católicos, por quê? Porque o Pai é o mesmo, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse e tivesse a vida eterna. Nós somos filhos do mesmo Pai, né? Quem dividiu foi o homem, mas a paternidade ainda é a mesma. Legal, né? Legal. Então é isso. Tem uma curiosidade sobre a Igreja Católica, eu não ia falar, mas eu vou falar. Uhum. Nós estávamos fazendo um dos eventos do Free Movement, que é o Sem Paredes, né? Sim. Estávamos em Mauá e a galera do Católico começou a grudar na gente, né? Sim. Tinha o... não vou lembrar o nome dele, a gente conhecia ele como dos Anjos lá, uma coisa assim. E ele era um líder de célula lá dentro da Igreja Católica, né? Ele começou a frequentar nossos movimentos, nossos encontros. E aí, não sei se você vai lembrar, aí ele começou a influenciar, né, a galera da Igreja Católica. Até que isso chegou no ouvido do arcebispo de Mauá. Foi, eu me lembro dessa história. Aí a gente até ouviu, né, o áudio, foi muito engraçado. O arcebispo falando, né, com aquela voz, tipo, sotaque vaticano, né? Latim. Tipo, latim, papa, né? Nós, irmãos, os irmãos, né, aqui da nossa catedral, uma coisa assim, não vou lembrar o paróquia. nome, né? Paróquia, né, aqui de Mauá. Quero dizer para vocês que todo trabalho externo, secular, que não esteja ligado aos nossos eventos, da nossa catedral, tá, paróquia, não são, como que é que ele falou? Não são, tipo, você não tem que frequentar, uma coisa assim. Tipo proibindo mesmo, tipo, né? Proibindo mesmo. Coibindo, né? Que é pior que proibir. E foi muito engraçado, porque, tipo, a gente meio que foi
Não sei se perseguido, né? Perseguido. Mas a gente acabou incomodando a galera do arcebispo lá de Mauá. E assim, pra gente foi engraçado. Foi icônico, né? Mas também marcamos, né? Porque a gente começou a influenciar o pessoal da Igreja Católica. Sim. Né? E você lembra de mais alguma coisa? Não, eu lembro que a gente tem uma experiência, né, com os irmãos católicos nesse sentido lá em Santa Isabel, em que, vamos dizer assim, 60% do público que frequentava pertencia à juventude católica, né? E muitos deles, né, chamavam eu e a pastora Franciele de mãe. Minha mãe espiritual até hoje, né? Alguns ainda, né, tem esse hábito, nossa, o pai, a mãe, e assim, sem dividir. Acho que isso que tem que ficar marcado, né? Porque o reino, ele é um. Não tem essa de Corinthians e Palmeiras dentro do reino, irmão. Né? Legal. E até no Corinthians e Palmeiras é dentro de campo a rivalidade, não é fora dali. Então, infelizmente, há uma polarização no Brasil e a gente vai acabando por uma conversa política, mas não sei se vamos chegar lá. Se vai dar tempo de chegar lá. Nome aí corre o risco do YouTube derrubar. Então, a gente tem que fugir da bipolaridade, seja ela qual for, seja ela partidária, seja ela religiosa, seja ela qualquer segmento que quer botar na mesa A ou B. Quem é do reino de Deus tem que fugir disso daí. Por quê? Porque não é A ou B, é o melhor para todos. Certo. Né? É o melhor, aquilo que é bom para todos. Se formos falar de Brasil, de democracia, é aquilo que é o melhor para todos. É o que a maioria decidir. Certo. Né? E a gente não pode ficar... não, eu sou do lado B. Não, por quê? Não, mas o lado A não presta. Não, e nem satanizar, né? A igreja brasileira, ela perdeu muito quando ela, em vez de entender, discernir e com a sabedoria do Espírito Santo trazer conhecimento, ela preferiu satanizar as coisas. Certo. Isso é do diabo, aquilo do diabo. Televisão é do diabo. Hoje a igreja, ela entendeu que ela precisa da televisão. Né? O rádio, nos anos 60, era a caixinha do diabo. Era. Quando o rádio foi final dos anos 50, pro início dos anos 60, a igreja no Brasil satanizou o rádio, a caixinha do diabo. Aí ficou esse apelido. Que coisa. No início dos anos 70, tivemos a televisão chegou no Brasil, a primeira Copa a cores, Copa do Mundo dos anos 70. Essa eu peguei. Essa época eu peguei. Então. E. Nossa, anos 70? Rapaz, você pegou. Não, diga assim, a época que o pessoal falava da televisão. Da televisão. Né? Aí, a imagem da besta, né? A imagem da besta. Aí a televisão dos anos 70 foi a imagem da besta até os anos 80. Aí nos anos 90, os pastores, eu acho que resolveram converter a televisão. Ela aceitou Jesus e passou né? Passou a ser evangélica. Tanto que hoje tem a televisão evangélica, né? Os canais evangélicos. Então, aí, né? Aí a galera do milênio, né? Que é os nascidos dos anos 90, transicionando para os anos 2000. Não, a internet, o Satanás, o 666, né? Tem uns pastores até falando besteira aí, dizendo que www é 666. Tá, guardadas as proporções, isso continua, essa questão da bipolaridade, de diabo, céu, inferno, não, isso é do diabo, isso é de Deus. Não, a Bíblia nos diz que tudo foi criado por Deus e para Deus. Tá lá em Colossenses, o apóstolo Paulo nos ensinando. Porque tudo foi criado por ele, por intermédio dele e para ele. O diabo nada mais é que um usurpador, ele usurpa daquilo que é de Deus, ou seja, então a igreja parou no tempo durante muitos anos. Então o que há de tecnologia, o que há de comunicação, era para pertencer à igreja, era para ser nosso, era para ser seu cristão, era para ser. Aí vai lá um pastor, um bispo, compra um canal de televisão, tá roubando a igreja. Não.
A gente precisa olhar o futuro. Se a igreja não compra hoje um canal de televisão, não compra hoje um portal na internet, se hoje a gente não vira referência, amanhã nossos filhos, meus filhos, eu tenho 3 filhos, amanhã meus filhos vão estar comendo na mão do diabo, porque a igreja, que sou eu hoje, não se posicionou. Certo. Eu percebo um desabafo, assim, né? É um desabafo. E a gente sempre teve, né, essas conversas. E você, então, acredita que a igreja talvez seja a sua pior inimiga? Porque você vê assim, né, quando você falando ali, né, você vai ver, você vai falando, né, igreja, se posiciona, faz, tal. Então, realmente, o problema é como a igreja se posiciona. O problema é a visão da igreja em relação ao mundo. Certo. Esse é o problema. Porque o papel da igreja não é em si mesmada. Ela não pode agir por si mesma e se movimentar por si mesma. Não, é pelas pessoas, em prol das pessoas, em prol do ser humano, de modo geral. Eu ainda ouço nos anos, hoje nós vamos falar, em 2022, pastor dizendo que se a pessoa que precisa de um alimento não for ao culto, e não assistir o culto, né? Ela não vai receber a cesta básica. Certo. Quando, na verdade, que Tiago nos ensina? Que aquele diz que tem fé, né? E a pessoa está com fome. Não é verdade? Vamos lá. Vamos fazer uma análise dialética daquilo que está registrado na palavra de Deus. E você apenas ora e despede a pessoa com fome? Sua fé é morta. Qual que é a fé, então, que agrada a Deus? Não, vamos alimentar o faminto. Certo. Vamos alcançar o perdido. E esse perdido, a gente tem que abrir um leque. Às vezes está perdido financeiramente, às vezes está perdido espiritualmente. Nem todos estão perdidos espiritualmente. Alguns estão com necessidades espirituais e carnais. E às vezes carentes de afeto, carentes de sentimentos. E às vezes a igreja tem que ser este local de acolhimento. Né? Na verdade, a igreja tem que ser esse ponto de referência do céu. Sim. E como ponto de referência do céu, a gente tem que estar aberto a receber, a entender, a discernir. A gente não pode discernir 2022 com a mentalidade de 40 anos atrás, de 50 anos atrás. Você tá entendendo? Então, a igreja ela é tão atual quanto há 2000 anos atrás, quando foi fundada. Né? Então, a gente precisa estar atualizada. A gente precisa estar à frente. A gente precisa estar tendo a visão de Deus. Porque quem é Deus? Deus é aquele que esteve. Deus é aquele que está e é aquele que estará. Então, se nós temos Deus, igreja brasileira, se nós temos Deus, falando de modo geral, se nós temos Deus, nós temos que estar à frente. Legal. Nós temos que estar lá já. Nós não temos só que olhar para o Apocalipse e ver só a destruição do inferno. Não, nós temos que estar lá, mas também com os pés aqui. Porque não adianta eu falar de céu se eu não entender o que é eu conviver nessa terra. Legal, top. Então você acredita que a gente tem que ter uma visão macro das coisas? Macro, né? Total. Legal. Plena. Né? Muito bom. Você vê que tem muito a ver, né, com os atributos de Deus, né? Porque Deus, sim, primeiro que Deus é espírito, Deus não se molda aquilo que a gente quer, a nossa visão até mesmo de reino, né? Porque às vezes a gente tem uma visão limitada de reino. E é interessante quando você foi falando dessa questão de visão macro. Né? Acho que a gente está muito aquém ainda, sim, do verdadeiro propósito daquilo que Deus tem para nós. Estamos ali na ponta, né? Tem as iniciativas. Tem as iniciativas. E que bom essa consciência, nos traz um alívio. Saber que tem pessoas, né? Tem pastores que tem esse desejo de pensar grande, né? De pensar não só aqui, mas lá na frente. É necessário, valorizar, né? O todo, né? O todo. Isso é muito legal, pastor. Pastor, e eu quero perguntar também para você, esse lance, você falou sobre a igreja, falou sobre os teus princípios, aquilo que você pensa sobre o reino, isso tudo é muito proveitoso. Eu quero perguntar também sobre tua pessoa, você sempre teve esse contato com o ministério,
com o cristianismo. Como é que funcionou o teu conhecer a Cristo? E eu quero que você fale isso para nós aí também. Bom, o conhecer a Cristo, agora respondendo, né, do final pro início da sua pergunta, eu continuo, né, eu sempre digo, né, eu continuo no processo de conversão. Eu continuo no processo de conhecer. Quando a caminhada cristã, ela é dessa forma. Quando a gente acha que encontrou, a gente ainda não encontrou. E Jesus nos ensina que aquele que quiser achar sua vida, perderá. Então, a gente vive perdendo. A gente acha que, não, agora eu entendi Deus. E agora eu vou anunciar a Deus como ele é. Mas aí, Deus vem e se revela de uma forma diferente. Você nasceu no berço evangélico? A gente nasceu no berço evangélico, não propriamente da marca evangélico. Mas nascemos... Essa piada é boa. Mas então... mas nascemos em berço evangélico, sim. E aos 9 anos, eu me lembro que, até hoje, né? Eu me lembro que eu recebi uma profecia numa reunião com eu acho que ali nasceu o meu contato com o Ministério Pastoral. Eu recebi uma profecia de uma pastora, que hoje, né, já partiu para o Senhor. Né, e ela olhou para minha mãe, eu estava do lado da minha mãe, e ela estava ali como uma criança, né? Naquele ambiente pentecostal, só acompanhando a mãe, aquele repré acontecendo. Aí a pastora, mãe, ele vai ser pastor, né? Ali aquela palavra entrou, cara, no meu coração e permanece até os dias de hoje. Porque assim, a maneira que eu me tornei pastor também não foi da maneira que todo mundo, né, caminha, né? Qual que é aquele que anseia o ministério. Tem a escadinha, né? Aquele que aspira, né? Tem até o pessoal cita até a Bíblia, né? Aquele que aspira o episcopado, ele vai passar ali pelas escadinhas, né? Diácono. Não, o meu caminho foi diferente. A gente foi direto para presbítero, né? Um pastor, né, que nos acolheu num período, já nos ungiu presbítero. E em seguida, né, alguns anos depois, né, coisa de 3, 4 anos depois, essa palavra, né, que eu recebi aos 9 anos de idade sobre o ministério pastoral, aconteceu na minha vida. E assim, foi de uma forma também que eu não esperava, porque eu esperava que eu ia ser pastor de uma grande igreja, aquela coisa. Certo. De quem fica dentro de 4 paredes, ele sempre imagina isso, né? Certo. Não é aqui, não, porque você vai estar entre os príncipes, amém, é verdade. Mas nunca é da forma que a gente acha que todo mundo é. E da minha forma foi bem diferente, né? E graças a Deus hoje, né, a gente serve, né, no reino de Deus como pastor, né? Não tendo o cargo como o fim, mas o meio, sempre. Certo. Porque eu não nasci para ser pastor. Eu estou, né, e continuarei servindo até o último dia da minha vida sendo pastor. Sim, pastor, entendi. Então você teve ali o contato com o ministério, né? Desde pequeno já teve aquela profecia, né? E pelo que eu entendi, não teve esse caminho assim tradicional, né? Tradicional do cooperador, do diácono, depois do presbítero, que é o que o pessoal chama esse plano de carreira. Do plano de carreira. Boa. E eu já cheguei também. A gente percebe que tem essa coisa massiva e essa ideia de que o episcopado se resume a padrões eclesiásticos, né, de hoje, atuais. Né? Porque o padrão existe, mas o genuíno que realmente a gente se inspira, que é a da Bíblia, você vê que foge um pouco. Né? Foge muito, né? É sobre vocação, né? Pode ver que os apóstolos, né, de Jesus, mas vocês querem se comparar? Eu me comparo como ser humano. Porque às vezes, né, tem muito disso, né? Mas você quer se comparar aos homens da Bíblia? Não, mas como ser humano, sim. Porque nada mudou. Pedro negou, como às vezes eu e você nega. Judas traiu, como às vezes nós traímos, né? Então, a comparação é ser o ser humano. E a gente não vê isso na Bíblia. Não, ser ungido primeiro. Não, Jesus escolheu, vem e segue-me.
aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eles só negaram a si mesmo e seguiram. Que eu acho que esse é o caminho. E se tornaram apóstolos, né? E aí, o Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vem dando ali a letra no sentido de que Deus constituiu uns para apóstolos, mestres, pastores, né? Profetas, né? Inclusive o apóstolo Paulo é ele quem ali normatiza, né? Normatiza no sentido de constituir. Ali ele constitui o ministério profético, né? Que até então, profeta, o Espírito vinha no Antigo Testamento, vinha sobre o ser humano ali, e ali se levantava o profeta, né? Mas a Bíblia não tem nada dessa escadinha, esse plano de carreira, né? Eclesiástico, né? Então, da minha forma, foi fora do padrão humano. E graças a Deus, porque aí ninguém se gloria, ninguém fala, não, é meu filho na fé, é meu padrinho, não tem essa não, irmão. Não tem uma cobertura, Não né? tem uma cobertura, não. Não tem cobertor aqui não, irmão. Legal. E como é que você conseguiu ter essa sacada, essa luz, assim, de entender que não é com esse padrão, porque, assim, a influência existe, você está inserido lá e você é estimulado a viver dessa forma. Eu nasci nesse meio, eu posso falar também sobre, né? Pode. Mas como é que você conseguiu como é que você teve esse contato? Alguém, uma revelação, a Bíblia? Como é que você conseguiu ter esses insights sobre a vocação? Porque ali dentro, inserido, é muito difícil, né? É muito difícil. Eu acredito que vida no espírito parece até uma conotação religiosa, mas não é, porque assim, o que é vida no espírito? É aquilo que Paulo fala, andai, pois, no espírito, né? E não satisfarei os desejos da carne. Tem uma conotação, nossa, mas o pastor está espiritualizando, ao mesmo tempo que ele não espiritualiza, ele espiritualiza. Não, é porque é o dever de todo cristão. Porque andar no espírito, não é? As pessoas têm uma versão, né? Às vezes elas falam, não, andar no espírito é você viver separado. Mas se você vive separado do mundo, como é que o reino vai ser manifesto? Como é que o reino de Deus será manifesto se você vive sempre satanizando, bipolarizando coisas de Deus, coisas do diabo? Não. Hoje a gente entende que existem as coisas de Deus, existem as coisas do mundo, do homem e as coisas do diabo. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente começa a ganhar óculos, né? Ou seja, quando a palavra de Deus ela começa a ser o centro, a gente começa a entender as coisas de Deus, as coisas do diabo e as coisas do mundo. Entendi, mas particularmente assim... E isso é importante. Particularmente assim, você... Assim, foi isso. Realmente... Foi sendo guiado. Espírito, foi vida de espírito, confiando e Bíblia. E Deus te guiando. Né? É uma coisa, fato, assim, é uma coisa meio louca mesmo, assim. Eu tenho alguns amigos até hoje. A gente orava muito no monte. A gente, quando jovem, começou a subir ao monte, né, com 18 anos e desde até hoje, né? A gente continua subindo, aí tem essas amizades até hoje. E sempre foi assim, não, Deus vai te levar, Deus vai te conduzir. E assim, e a gente olhava mais para nós mesmos e falava, poxa, mas mesmo assim, com tanto pecado na vida, fazendo tanta coisa errada, é a vida no Espírito. Entendi. Por quê? O que a Bíblia nos ensina? Que é o Espírito que nos convence. Mas é como Isaías, né? Ai de mim que vou perecer diante da glória de Deus. E aí vem o anjo e toca ainda nas impurezas, porque essa é a vida no Espírito. Vida no Espírito é você, apesar de, é viver em propósito de. Apesar de. Legal. Apesar de pecador, apesar de falho, apesar de tudo que eu fiz, apesar de tudo que eu sou, apesar de tudo que eu tenho. Não, é em propósito de ainda. Né? Então, a matada do Evangelho é essa, é você entender que a vida no Espírito é uma vida de submissão, obediência e às vezes, e a maioria das vezes vai fugir da razão humana, a maioria das vezes a conta não fecha, a matemática humana não vai fechar a conta ali, e comigo foi assim.
sendo guiado pelo Espírito, orando, vem um profético, se movimenta no profético, aí Deus te dá um sonho, Deus fala com a pessoa, você recebe uma direção, você às vezes se submete a um aconselhamento e Deus está te direcionando. E Deus está te conduzindo, e o Espírito ali, ele está te conduzindo naquele lugar. E comigo foi desse jeito, né? Você falar assim, Caleb, poxa, mas em nenhum momento você planejou estar onde você está? Não. Porque e foi boa parte do caminho da trajetória foi fé. Fé e obediência. Esse é um assunto para uma outra, um outro vídeo. Não, mas eu acredito que se fez entender, né, a questão de você ser guiado pelo Espírito, que é o que a Bíblia fala, né, os filhos do Espírito, os filhos de Deus, né, que são como o vento, você não vê, você sente, né, não sabe para onde vai. E bacana, pastor, experiência assim preciosa, né, que acredito que talvez a gente nunca parou para conversar sobre. Sim. Né? Que bacana, pastor. E esse lado obscuro da coisa, né, que você disse assim, mesmo falho, né, mas em espírito. Como é que funciona esse lado da fraqueza? Você teve algum momento que você se sentiu fraco assim e talvez até questionou a questão do chamado? Você teve alguma experiência desse afastamento da presença? Teve algum momento de sua vida que você passou por isso? Eu passei, eu passo, e eu sou muito sincero, né? Você conhece, né? Conhece a minha forma de pensar para nossa amizade. Continuo fraco, continuo falho, continuo fazendo como o apóstolo Paulo fala, o que quero não faço, e o que eu faço eu não quero fazer. Continuo tendo vontades que não concernem a um filho de Deus, desejos que não concernem a um filho de Deus, só que sempre colocando o óculos da palavra, do evangelho. Legal. Esse, acho que é o que falta para todo cristão. Não é estar indo à igreja. Não é ir na campanha da quebra de maldição. Óbvio, isso é muito bom para o início. A graça, aí vamos entrar para um outro assunto. A gente não tem como, né? Você sabe como que eu sou. Vai puxando. A graça é uma porta de entrada. Eu entro pela graça, então eu não mereço, mas eu vou. Eu não posso, mas eu vou. Graça. Isso é graça. Favor imerecido. É você receber sem merecer. É você fazer sem poder. Esse é o segredo. Agora, a permanência não é graça, é obediência. A permanência é obediência. Obediência é quê? É que nesses dias me perguntaram, mas pastor, eu preciso obedecer a Deus, eu vou orar e Deus vai falar comigo? Eu falei, não, você vai orar, se submeter a Deus em oração e vai abrir a palavra, que Deus vai falar com você. Ah, mas eu não vou ouvir, eu não vou sentir? Não, a obediência não é sentir. A gente não sente que tem que andar numa via a 80 km por hora, a gente tem que obedecer à sinalização da placa. Certo. Porque se eu sentir que eu tenho que andar 80 km por hora, não, eu sinto que eu tenho que andar 150, e minha esposa sabe disso. Eu sinto que eu tenho que andar 200, eu tenho que torcar, né, fazer o toque do motor e até lá embaixo. Esse sou eu. Eu tenho que pisar o pé, aí vai gastar gasolina, não tô nem aí. Ele corre bastante, assim. Entendeu? Para ir para Santa Isabel, ela sempre é a pastora, né, que dirige. Ela que é o meu radar. Você dirigir assim, mas senão a gente tentava acompanhar. Entendeu? Mas o que me faz permanecer, o que me faz ser habilitado ainda, né? Vamos, né, juntar os conceitos, é isso. É a obediência ao que está proposto. Porque quem propôs sabe do que está propondo. Então, quem propôs a palavra de Deus? O nosso Pai. Se a gente não pode ser obediente a um livro que Deus nos deu, que é palpável, quem dirá que vai obedecer a Deus que não vê? E muita boa parte da vida a gente não sente. Quem dirá que você vai obedecer? Entendi. Pastor, fica a pergunta aí, e acho que vai resumir bem o que você falou aí, por último.
nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Boa pergunta. Se nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Nós pecamos porque somos pecadores. Pode processar aí. É uma pergunta, porque assim, você falou um negócio que entra muito no lance da salvação e da graça. Da graça. Você abriu esse leque aí da graça, né? Que aí tem aquele lance assim, né? Da natureza humana ser já pecaminosa, né? E aí você viver essa vida dissoluta porque você tem essa natureza mesmo, né? Sim. Ou o lado contrário da moeda. Nós pecamos porque somos pecadores. Tá. A Bíblia nos diz, né, que todos estamos, né, separados de Deus. Tá. Ah, não, eu fui. Não, nós estamos. Deus, Pai, olha para nós através de seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus está olhando no céu, ele tem que ver Jesus na minha vida. Certo. Certo? Tá. Então, nós não somos pecadores porque pecamos, não. Nós pecamos, por isso somos pecadores, entendeu? Acho que corta aí. Entendi. Ficou redundante. Não, mas ficou bom, né? Tá. Ou seja, a nossa natureza tende a pecar. A nossa natureza, ela já nasce pecadora. Tá. Em linhas gerais, é isso que aconteceu no Jardim do Éden, né? Uhum. Caímos e destituídos estamos, né? Separados estamos da glória de Deus. Aí Paulo lá no Novo Testamento ele vai falar: nada nos separará do amor de Deus que está em quem? Em Cristo. Em Cristo. Então, somos pecadores, né? Ponto. Mas o que nos leva a Deus agora? Cristo Jesus, seu Filho. Então, e como que Cristo Jesus, seu Filho, viveu? A palavra. Certo. Na tua totalidade. Cara, assim, você tem umas pérolas muito legais. A gente precisa marcar vários posts pra gente falar essas coisas aí, né? Tipo, questão, por exemplo, né, falando da doutrina da graça, doutrina da salvação, até mesmo a gente pode falar da doutrina do pecado, porque não pode falar assim, né? Porque é uma dúvida gigante que as pessoas têm, né? Se isso daí é uma coisa natural minha ou não, né? Se eu pequei, aí eu já tô em pecado mesmo, né? Aí acabou pra mim, né? E tem aquele lance também, se eu pequei agora, não conheço mais Jesus, que a Bíblia fala isso daí também, ou nunca conheci, né? Então, assim, eu fui realmente intuitivo, assim, eu quis, entendi. Sabe? Não, mas é isso mesmo. Que bom, pastor, eu também concordo com isso, né? Acho que a graça de Deus, ela é suficiente para nós. E é isso que nos cativa, estar com Ele, né? Sim. Isso é muito bom. Que bom que nós concordamos nisso, pastor. E nós estamos aí caminhando para o fim, né? Tenho certeza que ficou um gosto, quero mais aí para as pessoas, né? Mas quero que você fale um pouco aí, dia 7 de setembro, nós vamos ter nosso Revival Day, né? Aqui no Jardim Marília, Quadrangular Jardim Marília. Qual que é a tua expectativa aí para o nosso evento? Minha expectativa é das maiores, né? Porque pós-pandemia, né? Certo. Se é que podemos falar de pós-pandemia, né? Nós estamos vivendo aí um período epidemiológico terrível, né? Agora a varíola, amanhã é outra coisa, né? Mas eu tô muito feliz, né? Porque depois aí de quase 3 anos parado, né? Caramba, passou rápido. 3 anos parado em questões assim dimensionais, né? Porque se a gente prega o evangelho, a gente tem que ser a favor da vida. A gente não pode expor a vida, né? Da igreja, dos irmãos. E graças a Deus está coincidindo. Então, as expectativas são grandes, né? Para aquilo que o Senhor vai fazer e continuar fazendo, né? E o pontapé inicial, ou seja, o chute inicial, né? Daquilo que Deus vai fazer no Jardim Marília. Então, com certeza, eu tenho certeza que serão coisas grandiosas. Amém, pastor. Eu também tenho essa certeza aí. E vai ser bom demais, né? Vai ser top. E também já lançando aí, dia 15 de novembro, o que a gente tem aí, pastor? 15 de novembro temos o Revival, como vocês quiserem chamar. Revival, né?
né? Conference, lá no dia 15 de novembro, na cidade de Mauá. Vamos estar reunindo todo o pessoal lá de Arujá, de Santa Isabel, do Jardim Marília, todos nós para celebrar Cristo lá em Mauá e ser um marco, né? Quem sabe, se o Senhor assim nos permitir, de avivamento, né? Real, né? Um avivamento real. É isso que nós anunciamos no Revival Day e no Revival Conference. Um avivamento real, que é o quê? A despeito de sermos pecadores, né? Deus ainda usa pecadores para a manifestação da sua glória na terra. Então, acho que o ponto é esse. Top, pastor. Meu, é outro tema também que blasfêmia, dá pra gente debater também, avivamento. Meu, o que é avivamento? Enfim, pastor, você vai voltar outra vez aqui. Eita! Hoje você cedeu aí o tempo aí, precioso. Então, assim, você que acompanhou até aqui, tenho certeza que você gostou. Tomara! E você vai ter outras oportunidades aí para estar nos ouvindo aí, esse bate-papo que foi muito proveitoso, pastor. Pastor, obrigado, tá? Amém, obrigado. Vou reafirmar, vai ter mais uma segunda vez, não vai ficar só nessa. Amém. Tá? E obrigado, pastor. Tá? Quer dizer mais alguma coisa aí? Quero agradecer, né, o pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Jardim Marília. Obrigado, um abraço, deixar um abraço para ele, para toda a juventude quadrangular, os irmãos aqui da igreja local, um abraço. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar cobrindo, direcionando, né, e conduzindo essa igreja a um lugar de avivamento que não é um evento, é uma constância, é uma decisão, é uma obediência ao chamado de Jesus.